Só esperando, iniciou. Bom, então a aula de hoje, o tema dele é espectro do sinal FM. Então nós vamos falar de como se comporta o sinal FM no domínio da frequência. E aí eu gostaria de saber se alguém teve alguma dificuldade aí, se alguém que pegou, que estudou anteriormente, se teve alguma dificuldade, algum ponto que vocês queiram que talvez eu foque mais na explicação que a gente vai fazer agora a respeito, né, de como é e na prática que a gente vai fazer também, na simulação que a gente vai rodar aqui. Se alguém tiver alguma coisa, alguma questão para levantar, vou até, enquanto vocês talvez se manifestem aí, eu vou compartilhar minha tela com o roteiro aqui. Bom, então ninguém se manifestou ainda, mas vamos falar a respeito do nosso conteúdo aqui então, tá? Então, o tema da aula de hoje é espectro do sinal FM, e aí a primeira instrução que eu coloquei para vocês é ler e compreender o item 11.3 da apostila que eu disponibilizei lá para vocês, cujos tópicos, né? Equação do sinal FM usando os coeficientes de Bessel, o ábaco de Bessel, a relação entre o espectro e o índice de modulação e a relação entre o espectro e a frequência modulante. Pessoal, então, aqui está o nosso item 11.3 da apostila, tá? Que dão as noções teóricas para fundamentar a experiência que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? E aqui, basicamente, o nosso objetivo é falar do espectro do sinal FM. Espectro, pessoal, remete a domínio da frequência. Então, quando eu falo de espectro de um sinal, o que a gente consegue observar, o que a gente consegue visualizar é quais são as frequências que compõem aquele sinal, quais são os valores ou as faixas de frequência que aquele sinal ocupa, né? E isso é bastante importante porque vamos falar, né, de uma aplicação clássica de FM, né? Rádio. A gente tem as rádios FM, né? E aí, cada estação de rádio, deixa eu aumentar isso aqui. Cada estação de rádio que a gente tem vai estar transmitindo em uma frequência diferente. Então, eles vão estar modulados, né? O sinal de rádio vai estar modulado para uma frequência diferente. Então, é importante que a gente saiba qual é a ocupação de frequência, como é que esse sinal se comporta no domínio da frequência, tá? Então, aqui nessa primeira parte, a gente tem um pouquinho de revisão, né? A notação utilizada, eu tenho um sinal de entrada, que é um sinal modulante, um sinal de mensagem, cuja amplitude é B, né? E a frequência é F. E um sinal que vai ser a nossa portadora, que vai levar a informação, VC de T, cuja amplitude é A e a frequência é FC. E aí, como a gente já falou na semana passada, vocês já devem ter visto em teoria também, o modulador FM ele varia a frequência da portadora proporcionalmente ao sinal modulante, às amplitudes do sinal modulante. E como resultado, né, nós vamos ter um sinal modulante em que o ângulo, a fase instantânea do seno aqui é função do sinal modulante, tá? E aí a gente estudou semana passada, eu mostrei para vocês, né, a expressão que a gente tem para essa fase instantânea, quando eu tenho um sinal modulante senoidal, e, consequentemente, qual é a expressão do sinal modulado. Vai ser um seno de amplitude a mesma amplitude da portadora, mantém essa amplitude, porém, o argumento é função do sinal modulante, tá? O sinal modulante aparece aqui, ó, na forma de B, que é a amplitude do sinal modulante, e F, que é a frequência do sinal modulante. Como consequência, né, dessa expressão matemática que a gente tem, esse sinal modulado vai ser um seno de frequência variável. E essa frequência vai variar de acordo com o sinal modulante. Então, semana passada nós vimos essa experiência, né? Quando um sinal modulante aumentava ou abaixava, a frequência do sinal modulado aumentava ou abaixava também, de forma proporcional, inclusive. Né? Pode ser diretamente ou inversamente proporcional.
Deixa eu apagar aquilo ali já. Bom, falando então, pessoal, do espectro teórico do sinal FM. Aqui, para obter a expressão do espectro teórico do sinal FM, são usadas algumas relações trigonométricas naquela expressão que a gente viu ali em cima, ó, que já é uma expressão um pouquinho mais complexa. É um seno dentro de um cosseno, tá? Realizar, por exemplo, transformada de Fourier aqui não é uma tarefa fácil, não é tão trivial, não é tão tranquilo quanto alguns outros sinais são, tá? Lembrando aí, não sei se vocês já ouviram falar, transformada de Fourier é a operação que a gente faz para ver como é que um sinal fica na frequência. Então, vocês não precisam saber, não precisam conhecer quais são essas relações trigonométricas, qual é o trabalho, tá? Eu vou mostrar para vocês simplesmente o resultado, que é uma coisa mais complexa mesmo. Então, trabalhando com as relações trigonométricas e usando esse parâmetro índice de modulação MF, que a gente viu algumas expressões para ele na semana passada, né? É o nosso desvio de frequência dividido pela frequência do sinal modulante, ou ainda, né, constante vezes a amplitude do sinal modulante dividido pela frequência dele. Nós vimos essas expressões aqui na aula passada, né? E aí, trabalhando as relações trigonométricas e usando esse parâmetro, nós vamos obter a expressão equivalente para o sinal modulante dada por a amplitude da portadora, que multiplica aqui, ó, um produto de dois senos menos um produto de dois cossenos, que, utilizando ainda as funções de Bessel, pessoal, que são expressões matemáticas que remetem aí a integrais que não dá para resolver, alguma coisa mais complexa, mas eu vou explicar para vocês como é que a gente vai usar essas funções direitinho, tá? A gente vai ter essa expressão aqui para o sinal modulante, o sinal modulado, perdão. O que acontece? Parece uma expressão nossa, expressão difícil, não sei o quê, mas vamos destrinchar ela, vamos tentar observar as particularidades, as características dela separado, tá? Ó, eu tenho aqui isolado a amplitude da portadora. A nossa amplitude da portadora, que está multiplicando por meio de chaves todo o resto da expressão. Então, a única coisa que a gente precisa perceber aqui é que a amplitude da portadora multiplica tudo que está aqui dentro, tudo que está dentro das chaves, tá? Segunda coisa, pessoal, nós podemos perceber que aqui eu tenho uma soma de senos, tá? Então, ó, eu tenho esse J0, que a gente ainda não sabe o que é, não se preocupem, um seno. Um seno em qual frequência, né? A frequência é FC. Eu uso essa notação aqui para poder conseguir identificar facilmente a frequência, tá? A frequência é o que multiplica o 2π e o t dentro do seno. Depois vem uma outra componente J1 negativa que vai multiplicar dois senos também, um positivo e o outro negativo, de frequências diferentes. Quais são as frequências, né? Essa frequência aqui vou anotar aqui as frequências, tá? Que a gente vai ter, porque como a gente está falando de domínio da frequência, isso vai ser importante. Esse cara aqui tem frequência FC, valor da frequência da portadora. Depois, tem um outro seno que tem uma frequência FC menos F. A frequência da portadora menos a frequência do sinal de mensagem, do sinal modulante. Depois, um outro seno que tem frequência FC mais F. Aí vem um outro J2, que a gente vai falar daqui a pouco, um seno que multiplica um seno aqui de novo, na frequência FC menos 2F. Depois, um outro seno, cuja frequência é FC mais 2F. Depois, um outro componente aqui, J3, né? Um seno cuja frequência é FC menos 3F. E um outro seno cuja frequência é FC mais 3F. Então, retirei aí a frequência de todos os senos que estão compondo o sinal modulado, tá? E aí, o que a gente nota aqui?
eu tenho mais aqui vários pontinhos, né? Isso significa que isso continua. Continua até quando? Até infinito. Então, vai ser uma soma, pessoal, de infinitos sinais senoidais. Soma, subtração, né? Positivo ou negativo. Na verdade, subtração é uma soma de um valor negativo. Então, uma soma mesmo de infinitos sinais senoidais, de infinitos senos, cada um com uma frequência. Se eu fosse continuar aqui analisando as frequências, levantando as frequências que a gente tem, né? Reparem que segue um padrão. Eu sempre vou ter FC, a frequência da portadora, e tem FC menos F, FC mais F. FC menos 2F, FC mais 2F. FC menos 3F, FC mais 3F. Qual seria a próxima? Alguém consegue me dizer? FC menos 4F. Isso, FC menos 4F e depois FC mais 4F. E assim por diante. FC menos 5F, FC mais 5F. FC menos 6F, FC mais 6F. E assim por diante, tá, pessoal? Então, essas são as frequências que compõem um sinal FM, tá? E são quantas? São infinitas, né? Depois vai até, sei lá, o momento vai chegar em FC menos 1 milhão de F, FC mais 1 milhão de F. Daqui a pouco a gente resolve esse problema de serem infinitas, tá? Por que isso aqui é importante? Porque se a gente vai olhar o espectro, se a gente vai olhar o domínio da frequência, o que ele representa? As frequências que aquele sinal possui. Então, se a gente consegue separar isso aqui, a gente sabe exatamente quais são as frequências que esse sinal possui, a gente consegue começar a desenhar esse espectro, tá? Então, pessoal, o que acontece? Reparem que essas frequências, elas vão estar sempre, se eu for colocar elas numa reta aqui no domínio da frequência, vamos desenhar elas aqui, né? Ó, a primeira que eu identifiquei ali é a frequência da portadora, FC. A segunda é FC menos F. Se FC menos alguma coisa, vai estar antes de FC. A terceira é FC mais F. Se é FC mais alguma coisa, está aqui depois de FC, é maior. FC menos 2F é menor ainda. FC mais 2F é maior ainda. E assim por diante, né? Se eu for registrando essas frequências aqui. O que acontece, galera? Qual é a distância que a gente tem entre uma frequência e outra aqui, ó? Seja a primeira e a segunda, ou a segunda e a terceira, ou a terceira e a quarta, e assim por diante, né? Aqui, a minha escala, o jeito que eu desenhei, não parece que são iguais, mas são iguais, tá? Pelo valor a gente sabe. Qual é a distância aqui de uma para outra? Alguém consegue identificar isso aqui para a gente? É F, né, professor? É F, isso, perfeito, obrigado. Então, ó, de FC até FC mais F, eu somei F. Então, a diferença aqui de uma para outra é F, tá? De FC mais F até FC mais 2F, eu somei F. Então, a diferença aqui, vou até colocar em preto, a diferença de uma para outra é F, né? E quem que é F, né? Vamos lembrar lá, F é a frequência do sinal modulante, ou do sinal de mensagem. Ou do sinal de mensagem. Então, o que a gente consegue notar aqui? Que a separação de uma frequência para outra lá no espectro, que a gente vai desenhar, vai ver o desenho daqui a pouco, tem o valor da frequência do sinal modulante. Então, se a frequência do sinal modulante for, por exemplo, 100 Hz, eu vou ver um valor lá no espectro, uma frequência, né, de 100 em 100. Então, vamos supor que eu tenha lá um em 1000, a outra vai estar em 1100, a outra vai estar em 1200, a outra vai estar em 1300. Vai manter uma regularidade de 100 em 100. Outra coisa, nós vimos na semana passada
uma grandeza que se chama ΔF, que é o desvio de frequência, que mede aí o comprimento, né, desde a frequência mínima até a frequência máxima do sinal. Ah, professor, mas você acabou de falar aqui que eu tenho infinitas frequências. Teoricamente, sim, pessoal. Mas vocês vão ver que, dependendo do valor do índice de modulação, dependendo do do MF nosso, a gente vai desconsiderar algumas frequências, tá? A gente vai, por exemplo, né, nesse caso aqui, ó, eu só considerei duas à esquerda e duas à direita, tá? Não desenhei aqui FC-3F, nem FC mais 3F, nem FC menos 4F, nem FC mais 4F, nem as demais, as infinitas demais, por quê? Pelo valor do índice de modulação, e aí a gente vai falar como é que a gente observa isso, né? Mas pelo valor do índice de modulação, eu fui lá e determinei que eu só vou ter cinco valores de frequência. Ou seja, 2 pares aqui à direita da frequência da portadora, né? E 2 pares à esquerda, né? A gente falaria aí 2 pares de faixas laterais. Então, se eu vier da mínima até a máxima, eu vou ter o quê, né? Ó, da frequência da portadora até a máxima, eu tenho aqui um desvio de frequência. Da frequência da portadora até a mínima, eu tenho um outro desvio de frequência. Nós fizemos essa reta aqui na aula da semana passada e eu mostrei para vocês, né? Da frequência da portadora para a direita, eu vou no máximo o valor do desvio. Se o valor do desvio, por exemplo, foi 500 Hz e a frequência da portadora for 100, eu vou de 100 até... for 1000, desculpa, eu vou de 1000 até 1500. E eu vou de 500 até 1000. Então, na verdade, é um desvio para a esquerda e um para a direita, ficaria aí de 500 até 1500, tá? Bom, gente, então aqui nós já determinamos aonde que vão ficar as frequências que a gente vai utilizar, tá? Aonde que vão ficar elas no espectro. Mas quais são as amplitudes das componentes que estão nessa frequência? Quem que vai mandar nessas amplitudes? O valor da amplitude da portadora, o nosso A que está aqui, e o nosso J0. E os nossos J. Quem que são esses J? São os valores daquela função de Bessel que foi citada aqui, ó, tá? Onde que a gente vai obter esses valores? Eu vou vir um pouquinho mais para baixo aqui e vou mostrar esse gráfico aqui, que é uma das formas, é um dos lugares em que a gente pode encontrar esses valores, tá? O que a gente tem, né? Vamos lembrar lá que na expressão nós temos, ó, J0, J1, J2, J3. Se eu continuar aqui, eu tenho J4, J5 e assim por diante. J0 está associado ao seno de frequência FC. J1 está multiplicando, está associado aos senos de frequência FC menos F e FC mais F. J2, FC menos 2F e FC mais 2F. J3, FC menos 3F e FC mais 3F. Se eu continuar aqui, eu vou ter um J4 associado ao FC menos 4F ao FC mais 4F, e assim por diante. Então, o índice aqui, o número que vem aqui embaixo da função de Bessel, ele está sempre associado ao que eu estou somando ou subtraindo do F. J1, eu somo e subtraio um F. J2, eu somo 2F e subtraio 2F. J3, eu somo 3F e subtraio 3F. J0, eu não somo F nem nada. Aí eu tenho seno que está só na frequência da portadora lá, normal. Voltando ali no nosso gráfico, nós vamos ter o seguinte. Então, olha só. Eu tenho várias curvas diferentes aqui, dependendo do índice da função de Bessel, tá? Eu tenho a curva do J0, eu tenho a curva do J1, eu tenho a curva do J2, do J3, do J4 e assim por diante. E reparem, né, que conforme eu vou aumentando o J, essas curvas vão ficando cada vez menores, sendo que o valor máximo que a função ela assume é 1 aqui, ó, para a função J0 e 0 aqui, tá? Esse eixo, pessoal, é o índice de modulação.
Então, o índice de modulação ele vai mandar para a gente, ele vai mandar no valor aqui da função de Bessel aqui, que a gente for retirar, porque ele está nesse eixo. Então, vamos supor que eu estou trabalhando, por exemplo, com o índice de modulação igual a 2. Tem o nosso MF igual a 2. Então, eu venho aqui e localizo. Ó, MF igual a 2 está aqui, nesse ponto. Então, nesse ponto, qual é o valor de J0? Então, a gente vem aqui, ó, faz um traçado, encontra aqui com a função J0 e retira aqui, ó, aproximadamente 0,25. Bom, qual é o valor de J1? Então, eu sigo aqui. Está mais ou menos no pico aqui do J1. Está dando mais ou menos aqui, ó. Vou aproximar, tá? Esses valores a gente encontra aproximado mesmo. 0,6. Vamos olhar para o J2 agora. Está aqui. J2, mais ou menos 0,35. J3, que é essa curva aqui, ó. Está dando mais ou menos 0,1. J4 está aqui bem baixinho. Vai dar mais ou menos 0,02, mais ou menos. E assim por diante. O que acontece, pessoal? Para o J0, a gente não tem muito padrão, não. Repare que ele é menor do que o J1 e o J2. Mas a partir do J1, esse valor ele começa a cair, tá? Então, conforme eu aumento o índice do J aqui, o valor ele vai caindo. 0,6, 0,35, 0,1, 0,02. Se eu quisesse pegar o J5 aqui, ó, ele está bem próximo do zero. O J6, mais próximo ainda. O J7 a gente não consegue nem tirar esses valores dos gráficos. Por isso que a gente pode ir naquela expressão que a gente tem lá e desconsiderar algumas frequências. Então, ó, J0 está associado a qual frequência? Frequência da portadora. J1, frequência da portadora mais a do modulante e menos a do modulante. J2, frequência da portadora mais 2 vezes a do modulante e menos 2 vezes a da modulante. J3, frequência da portadora e mais ou menos 3 vezes a da modulante. J4, frequência da portadora mais ou menos 4 vezes a modulante. O próximo, ó, J5, vai tender a zero. Então, eu não preciso considerar a frequência da portadora mais 5 vezes a da modulante. Nem mais 6 vezes, nem 6F, nem 7F, nem 8F, nem 9F, nem nenhuma mais a partir daqui, tá? É um critério, na verdade, que a gente usa. Eu estou usando esse critério aqui, ó, de considerar até um valor que eu consigo mais ou menos tirar do gráfico. Então, eu vou considerar esses 5 valores da função de Bessel, tá? E eu vou considerar somente as frequências associadas a ela. Aí vamos ver como é que a gente faz para desenhar. Eu acho que eu prefiro até fazer isso aqui. Eu vou manter esses valores aqui, tá, gente? Mas eu prefiro fazer isso aqui numa folha em branco. Deixa eu apagar isso aqui que está aqui. Que a gente foi retirando. Apagar assim. Isso. Vamos lá. Eu vou propor uma determinada situação aqui em que, vamos lá, frequência da portadora, só para a gente ter valores fáceis da gente achar, é de 100. A frequência da modulante é de 1. Vou manter aqui, ó, índice de modulação MF igual a 2 e esses valores que eu já tirei do gráfico, tá? E o que é importante também? A amplitude da portadora, eu vou colocar ela igual a 10. Como é que com esses valores aqui eu consigo determinar o espectro do sinal? Eu já consigo? Consigo. Ó, vamos lá. Eu sei que eu vou ter a frequência da portadora, que é 100. A gente começa por ela porque normalmente ela está no meio, tá? Então eu venho aqui em 100. E aí, qual é a amplitude da componente correspondente a essa frequência? Vai ser sempre o J dela vezes a amplitude. Só que a gente tem que observar uma outra coisa, gente. Esses sinais aqui, ó, positivo, negativo, negativo, positivo, daqui a pouco a gente faz porque o do J0 ele é positivo. Então, não tem problema nenhum. Opa, perdão. Então, ó, J0, que é 0,25, vezes
10, que é a amplitude, 10 volts, que é a amplitude da portadora, vai dar 2,5. Então, esse é o valor aqui de amplitude que a gente vai ter. Espera aí que eu vou fazer ele até menor, senão vai ficar muito grande. 2,5, tá? Então, ó, repetindo, né? Tenho todos os parâmetros de frequência da portadora, frequência da modulante, amplitude aqui 10 volts, o índice que é 2, frequência da portadora que aí eu sei, né? Olhando lá o gráfico, eu determinei que eu vou usar até o J4, não vou usar o J5. Aí o J0 está associado à frequência da portadora, 0,25. Aí eu pego esse 0,25, multiplico pela amplitude e coloco aqui na frequência da portadora. Aí, ó, o J1 ele vai estar associado à frequência da portadora mais a da mensagem e menos a da mensagem. Seria 100 mais 1, 101. E 100 menos 1, 99. Com qual amplitude e onde que entra aquele mais menos? Eu já vou ensinar para vocês um macete, tá? Para os J ímpares, J1, J3, J5, J7 e assim por diante, o da direita sempre vai ser para cima e o da direita sempre vai ser positivo e o da esquerda negativo, tá? Aí, se o valor da função de Bessel for negativo também, aí inverte. O que eu quero dizer? Né? Vamos lá. J1 vale 0,6. Eu sei que vai estar associado a 101 e 99, que é FC mais F e FC menos F. Então, eu pego esse 0,6, multiplico pela amplitude da portadora, 10. 0,6 vezes 10 vai dar 6. Então, eu vou ter 6 positivo para a direita e 6 negativo para a esquerda. Então, quando eu estiver falando dos J ímpares, J1, J3, J5, positivo à direita e negativo para a esquerda, tá? Ah, e se aqui eu tivesse, por exemplo, né, menos 0,6 e não 0,6? Aí esse menos ia inverter. Ia ficar negativo para a direita e positivo para a esquerda. Mas, via de regra, negativo positivo para a direita, negativo para a esquerda, tá? Só inverte se o valor for negativo. Tentando apagar ali aquele menos e não estou conseguindo. Pronto. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. J2 agora está associado a FC mais 2F e FC menos 2F. Então, 100 mais 2 vezes 1, 102. E 100 menos 2 vezes 1, 98. Quanto que vale o J2? 0,35. Aqui, pessoal, não precisa preocupar. Direita para cima, esquerda para baixo, né? Direita é positivo. Aqui, considera só o valor quando for par, tá? J2, J4, J6. Então, 0,35 vezes 10 vai dar 3,5. Os dois positivos. Os dois aqui, ó, em 3,5 e os dois positivos, tá? Depois, J3, correspondente às frequências FC mais ou menos 3F. 100 mais ou menos 3 vezes 1, 100 mais ou menos 3. Então, em 103 e em 97, nós vamos ter as frequências, né? Com 0,1 vezes 10 vai dar 1. Como eu estou falando do J ímpar, J3 é um positivo para a direita e um negativo para a esquerda. Então, um aqui e menos um aqui. Se a gente for ligar. Finalmente, J4, vocês viram aqui, ó, que no J3 já ficou bem pequenininho na escala que eu fiz, mais ou menos aqui, né? J4 vai ficar bem menor ainda, vai ficar até ruim de desenhar. Então, J4 associado às frequências FC mais 4F e FC menos 4F. Então, 100 mais 4, 104. E 100 menos 4, 96. Com qual amplitude? 0,02 vezes 10, 0,2. Como J é par, perdão, 4, os dois são positivos. Então, bem pequenininho aqui, ó, 0,02 em 104 e 0,02
0,2, perdão, em 96. Reparem, pessoal, que a distância que eu tenho de um para o outro é sempre o valor da frequência modulante. Aquilo que a gente tinha falado. Ó. Daqui para cá, 1 Hz. De 97 para 98, mais 1 Hz. De 98 para 99, mais 1 Hz. E assim por diante. Vamos encontrar qual seria o desvio de frequência aqui? Ó, nós vimos que o índice de modulação é o desvio de frequência dividido pela frequência do sinal modulante. Portanto, o desvio é o índice vezes a frequência do sinal modulante. 2 vezes 1, 2 Hz de desvio, tá? Então, a gente consideraria aí de 98 até 102, mas isso depende também do critério. Eu vou falar do critério aqui agora, tá? Aqui o critério que eu usei, eu acabei considerando ainda o de 103. Esse de 104 ficou 0,2, ficou muito baixo em relação aos outros, eu posso até desconsiderar. E aí, se eu tivesse que avaliar aqui, ó, desconsiderando 104 e 96, a largura de banda, ó, primeira frequência vai de 97 até a última frequência, que vai de 103, eu encontraria aqui uma largura de banda de 6 Hz, mais ou menos. Mas isso depende do critério, tá? De até onde eu vou considerar, até onde que eu não vou considerar. Vamos ver, então, um critério que é adotado na prática. Critério que é adotado na prática, tá? Bom, então ele fala aqui, ó, como foi discutido, a gente tem infinitas frequências, tá? Só que na prática, as funções de Bessel eles têm amplitudes negligenciáveis, muito pequeno, a gente pode desconsiderar. Aí a gente pode aproximar por um critério que é chamado de critério de Carson, um cara que estudou isso aqui. Ele considerou que a gente vai pegar uma largura de banda igual a essa expressão aqui, ó. Uma largura de banda de 2 vezes o desvio de frequência mais a frequência do sinal modulante. No nosso exemplo que fizemos ali, como é que ia ficar isso? 2 vezes a frequência do sinal modulante mais o desvio, né? 2 vezes 1 mais o desvio nós calculamos que é 2, 3 vezes 2, 6 Hz. Ó, então, o que eu considerei aqui, desconsiderando 104 e 96, né? Considerar somente as frequências de 97 a 103, bate com o nosso critério de Carson, que é bastante usado na prática, tá? As outras a gente vai desconsiderar. Bom, a partir do índice de modulação, a gente pode analisar a banda ocupada pelo sinal, tá? O que acontece? Se eu tenho um índice muito menor do que 1, um índice pequenininho, a banda pode ser aproximada para 2 vezes o valor da frequência do sinal modulante. Por outro lado, se eu tiver um índice grande, maior que 10, a gente tem a banda aproximada para 2 vezes o desvio de frequência, tá? E aí tem alguns exemplos no material aqui, ó, para alguns valores diferentes. Ó, índice igual a 0,2. A banda a gente aproxima para 2 vezes f, porque a gente considera somente o J0, né? A componente ali na frequência da portadora, e o J1, que vai dar uma à direita aqui e uma à esquerda aqui também. Aqui ele não colocou daquela forma invertida, tá, pessoal? Mas tem que estar invertido. Aqui não tá certo, não. Ele está mostrando só os valores de frequência. Não está mostrando amplitude para a gente, né? Tem um positivo, negativo e assim por diante. Vamos lá. Aqui, para MF igual a 2, para o índice de modulação igual a 2, foi o exemplo que a gente fez. Ó. Ele considerou 3 para a direita e 3 para a esquerda. Tirou os valores da função de Bessel aqui, ó, tá dando um pouquinho diferente. Eu achei 0,25, 0,6, eu aproximei lá, né? Que eu tirei isso aqui no olho. Ele deve ter usado algum software, alguma coisa assim, para tirar isso aqui, tá? Mas vejam bem, a gente tem que a largura de banda aqui é 6 vezes a frequência do sinal modulante. Nosso caso lá era 1 Hz, 6 Hz, deu certinho. Tenho 3 aqui, ó, J1, J2 e J3. 3 à esquerda, J1, J2 e J3. E aqui, J0.
Aqui embaixo, para MF igual a 10, reparem, né, que quando eu aumento o índice de modulação, eu passo a considerar mais espectro, né, mais componentes, tem mais componentes que a gente precisa considerar, né? Então aqui, ó, ele está mostrando apenas metade do espectro. A partir de F eu tenho J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ele considerou aí 21 valores de J aí, tá? E aí a largura de banda é 2 vezes o desvio de frequência, mais ou menos. Beleza, gente? Alguma pergunta aqui? Antes da gente ir para a simulação? Bom, a simulação, ela está mostrando, deixa eu ver só uma coisa aqui. A simulação, pessoal, ela está mostrando que considerando todos os valores positivos. Na realidade, o que a gente tem é o que eu mostrei para vocês, tá? Tem os positivos e os negativos para as funções de Bessel de índice ímpar, J1, J3 e assim por diante, mas na simulação aqui eu estou mostrando somente os valores positivos. Eu posso provar isso aqui para vocês, que tem essa variação, por causa desses sinais aqui, ó. Reparem que aqui vai ficar negativo para FC menos F, que é a esquerda, e aqui menos com menos vai dar mais. Fica positivo para FC mais F. Aqui, os dois é positivo, vai ficar positivo. Aqui, ó, menos J3 para FC menos 3F, o que está à esquerda, e menos com menos dá mais J3 para FC mais 3F. Reparem que esses menos só aparecem aqui quando eu estou usando os J de índice ímpar, J1, J3 e assim por diante. Mas na simulação ali, ele passou tudo para o lado positivo. Basicamente, né, lá no relatório de vocês, tem um passo a passo para utilizar essa simulação, problemas, etc., mas tem aqui a parte de análise. Primeiro ele fala, né, para o índice de modulação simulado, verifique a apostila os valores da função de Bessel. Confira os valores simulados com os valores obtidos pela equação. Vamos lá. Veja bem. Eu estou trabalhando aqui, ó, com índice de modulação beta igual a 1. Sai daqui. Beta igual a 1, tá? Quantos valores aqui, quantos valores no espectro estão aparecendo para a gente? Ó? J0, J1, J2 e J3 bem pequenininho aqui, tá? Vamos estimar mais ou menos, ó, que o valor do J0 ele está próximo de 1,5, o valor do J1 está próximo de 0,9, o valor do J2 está próximo de 0,3, o valor do J3 está bem pequenininho aqui, próximo de 0,1, ou ainda menor, tá? Vamos ver se quando eu tenho um índice de modulação igual a 1. Lembrando que esses valores aqui eles estão multiplicados pela amplitude da portadora, que é 2. Então, na verdade, o valor da função de Bessel mesmo são esses valores dividido por 2. Lembra que no nosso exemplo lá a gente sempre multiplicava por 10 para encontrar? Pois é, aqui é o contrário. Eu já tenho um valor, vou dividir pela amplitude para poder comparar com os valores de Bessel. Então, ó, no caso do índice de modulação MF igual a 2, vamos lá na apostila. Os valores que a gente tinha tirado mesmo, né? Mas ele trouxe aqui, ó. Ó, J0, 0,22. Se eu pegar esse... Ah, não. O índice beta é igual a 1. Não é igual a 2, não. Perdão, gente. Sabia que ia dar errado. Vamos anotar aqui esses valores, vamos tirar do gráfico mesmo, tá? Então, ó, índice de modulação igual a 1. Tá mais ou menos aqui. Esses valores vão ser estimados, óbvio, né? Quanto que vale o nosso J0? Aproximadamente 0,67, sei lá. Quanto que vale o nosso J1? Mais ou menos 0,5. Quanto que vale o J2?
mais ou menos 0,17, sei lá, tá? Quanto que vale o J3? Mais ou menos aqui 0, ali é 0,5, 0,02. Estou estimando mais ou menos. Vamos comparar lá. Ó, então, nós achamos 1,5 dividido por 2 vai dar 0,75, né? Eu achei lá 0,67. Lógico, pessoal, aqui ó, tá um pouquinho acima. Lá a gente faz uma leitura, o erro na nossa leitura humana mesmo, do nosso olho, mas são valores próximos. Nós achamos aqui, ó, 0,9 dividido por 2, 0,45. Lá no gráfico nós achamos 0,5. Bem próximos também. Aqui nós achamos 0,3 dividido por 2, 0,15. Lá eu tirei do gráfico 0,17. E aqui 0,1 dividido por 2, 0,05. Lá eu achei 0,02. Então, tem um errinho aí, uma diferença, mas é da nossa leitura, do olho humano. Os valores são correspondentes, sim, tá? Vocês podem me interromper se alguém tiver dúvida em qualquer momento, tá, gente? Fiquem à vontade. Depois ele fala para a gente variar o índice de modulação e verificar a correspondência de acordo com o item A. Vamos usar um valor aqui que a gente já tirou? Vamos colocar um índice de modulação igual a 2. Aí ele fala lá, nós temos que salvar e executar de novo. Está terminando. Ó, o índice de modulação igual a 2. Bem parecido com o que a gente desenhou, né? Aqui no 100 uma pequena, aí uma maior e depois vai caindo de novo. Só que aqui ele não colocou os ímpares invertidos. Vamos tirar os valores aqui, ó. Lembrando que a gente tem que dividir pela amplitude da portadora, que é 2 volts. Tá aqui, ó, a amplitude da portadora 2. Deixa eu tirar esse negócio daqui que está atrapalhando. Sai. Sai. Que é 2, né? Então, ó, aqui, ó, 0,5 dividido por 2, 0,25 mais ou menos. Esses aqui estão em mais ou menos 1,2 dividido por 2, 0,6, tá? Esses aqui em 0,75 dividido por 2 vai dar 0,37, mais ou menos. Esses aqui em 0,25 dividido por 2 vai dar 0,13, mais ou menos. Pequenininho aqui em 0,1, mais ou menos, divide por 2, 0,05. Vamos comparar com os valores que ele mesmo deu lá, que ele tirou lá do gráfico. Ó, são esses valores aqui. 0,25, que eu achei, ele achou 0,22. 0,6, ele colocou 0,58. 0,37, 0,35. 0,13, esse aqui nós tivemos até a leitura igualzinha, né? 0,13. E aí ele não colocou do J4 aqui, que ele não considerou. Então, os valores estão, sim, batendo. Outras coisas, né? Variar a frequência do sinal modulante, variar aqui, ó, o nosso FM, e observar o que vai acontecer. Ó. Nessa situação aqui, que eu deixei em 100 Hz, eu tenho essa configuração aí. Né? Eu falei com vocês que a frequência do sinal modulante é a separação que eu tenho entre cada raia do espectro. Então, eu vou dobrar 200. Vamos esperar ele rodar. Ó. Eles ficaram mais separados agora, tá? Então, ó, o primeiro está aqui em 1000. O segundo aqui é mais ou menos 1.250. O segundo está em 1.200. O terceiro em 1.400. O quarto em 1.600 e assim por diante. Vamos lembrar como era quando estava em 100. Ó, o primeiro em 1000, o segundo em 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 1.600 e assim por diante. Então, a gente consegue mostrar aqui que a separação de um valor de frequência para o próximo é igual à frequência da modulante, a frequência do sinal modulante. O que mais? Varia a frequência da portadora, o que a gente pode observar? Eu falei que a frequência da portadora é sempre a que está no meio, é sempre a central, porque depois, né, eu vou andando F para a direita e F para a esquerda. Então, a da portadora aqui, ela vale 1000, ela está em 1000. Vou mudar ela, por exemplo, para 2000. O que vai acontecer?
Acho que eu tenho que aumentar o tempo da simulação aqui, peraí. Ele não está mostrando. Vou colocar 1500 para a gente ter tempo aqui. Vou ficar mais uns segundos aqui. Ó, quando eu coloquei 1500, pessoal, é por causa do eixo aqui também, que eu coloquei de 200 até 1800. Quando eu coloquei 1500, reparem que a menor ali, a frequência do meio... Vou aumentar isso aqui, peraí. R$ 200 até 2000, vou aumentar mais um pouquinho. 2.300. Reparem que aqui, ó, não é esse valor do Axis aqui, não. Tem que ver o que é que tem que fazer para aumentar. Mas, enfim, reparem que aqui no meio, ó, eu tenho aqui em 1500, essa é a frequência da portadora, depois 1600, 1700, né? Vai de 100 em 100, que é o valor da frequência da modulante. Aqui atrás seria 1400, 1300, 1200, 1100, aí chega aqui em 1000 e assim por diante. Pessoal, acho que essa era a última coisa lá do relatório, né? Depois anote suas dúvidas, observações e conclusões. Queria saber de vocês agora. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa que não ficou clara? Tudo bem, gente? Então, vou parar a gravação aqui da aula